muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à JJ Ação, mais uma entrevista Histórias de Vida, mês de maio, mês especial das mães. Eu trago uma super mãe, mulher, uma super adoradora, a irmã Erika Borges. Seja muito bem-vinda. Amém. É um prazer te receber aqui no programa. É uma honra muito grande. E eu tenho certeza que essa entrevista vai ser super para você. Então já deixa o seu like, depois da vinheta você já continua aqui com a gente. E depois da vinheta, agora sim, seja muito bem-vindo. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, porque estamos com mais uma entrevista. Mais uma vez, seja bem-vinda, irmã Erika Borges. Muito obrigada, É uma honra ter essa oportunidade de você trazer para o YouTube. A honra é toda minha. Todo para você te conhecer. E é uma entrevista especial, Histórias de Vida, mês das mães. Vai ter várias mães aqui no programa. E muitas histórias. Tenho certeza que você tem uma bagagem enorme de histórias pra gente. No final tem uma surpresa, então vou pedir pra você ficar até o final. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva. Como que eu me inscrevo? Muita gente não sabe. Aqui embaixo tá escrito JJ em assunto, lá tá escrito inscreva. Se tá escrito inscreva, você aperta que você fica inscrito. Você não vai sair do vídeo, é menos de um minuto. Só se inscrever e quem já tá inscrito continua aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Vou abrir e pedir pra você se apresentar. Quem é Erika Borges? Erika Borges. Eu sou Erika Borges. Tenho muito orgulho desse nome que meu paizinho me deu. A gente já fala desse nome. É bem diferente o né? meu nome. Muitos me chamam de Erika, mas o meu nome é Erika. Sou mãe, tenho 37 anos, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou mulher, né? Sou serva de Deus, né? Busco cada dia mais ser uma pessoa melhor, né? E assim, tô aqui para lutar pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, pelos meus filhos, pela minha família. E tô feliz de estar concedendo essa entrevista para você. Muito feliz e me sinto muito honrada com isso. Prazer meu te receber. Eu queria abrir a entrevista falando das suas origens, que você tem uma história. Onde você é nascida, onde você vem? Eu nasci numa cidade chamada Cajazeiras, na Paraíba, sertão da Paraíba. Ô, Paraíba! Mas eu me criei na cidade de Bonito de Santa Fé, me sinto bonitense. Então, as pessoas falam, você é de onde? Eu falo, sou de Bonito de Santa Fé, Paraíba, né? Nasci lá, sou filha de um policial militar, meu pai se chamava Cabo Silva, perdi ele aos 8 anos de idade, mas o pouco tempo que tive com ele, eu aprendi muitas coisas, né? Eu acho que o melhor pai que existe no mundo foi o meu. Sou filha de Francisca, né? Tenho irmãos aí, tenho um irmão que já perdi também, que a perca faz parte de nossas vidas, né? A gente só tem que aceitar e entender os desígnios do Senhor, né? E sou casada com o Cláudio, meu esposo é da cidade. Ele, no momento ele está trabalhando, mas daqui a pouco ele chega. Ele é da cidade de Itaporanga. Estamos casados há 17 anos. 17 anos. 17 anos. Daqui a pouco ela vai falar também. Temos 3 filhos, 3 bênçãos que o Senhor nos deu de presente. E sou uma mulher que vive batalhando em busca do que é melhor para a minha vida, para a minha família. E assim, tenho orgulho das minhas origens, tenho orgulho de ser paraibana, né? E assim vai. E o que você recorda da sua infância? O que você lembra da criança Erika? Tem alguma história assim, de infância que você contaria pra gente? O que lembra? Um brinquedo de infância? O que você lembra da sua infância? Assim, minha infância foi maravilhosa. Né? Isso. Tive uma linda infância. Convivi muito com meus irmãos. Meu irmão Jefferson, que era meu companheiro de todas as horas. Nós dois éramos muito grudados, né? Muito apegados um ao outro. Acho que é porque a idade nossa era de 1 ano de diferença. Então a gente se dava super bem. Brincávamos na rua, de se esconde, de bandeira, nós brincávamos de fazer circo. Ele, um amigo da gente de infância, que também já partiu, chamava Marquinhos. Eles dois se vestiam com o vestido das nossas mães e faziam palhaçadas. Nossa! Eu lembro de uma parte, quando os gatinhos morriam, a gente fazia o enterro, colocava numa caixinha de sapato. Tive uma infância maravilhosa, amigos que até hoje eu me recordo, Luciana, Micaela, Luana, Fabienne, Fabiola,
fizeram parte da minha infância, que até hoje nunca esqueci, são pessoas especiais em minha vida, fazem parte da minha história. Você tem contato com eles ainda? Alguns sim, alguns eu tenho contatos. Tivemos vizinhos também que até hoje eu lembro, pessoas que sempre foram calorosas com a gente, sempre nos trataram bem, né? E assim, eu tive uma boa infância. Apesar do sofrimento, da dor de ter perdido meu pai tão cedo, tão precocemente, mas Tipo, uma criança é algo muito difícil foi a gente muito imaginar, forte, né? porque eu também era muito apegada ao meu pai. Eu era aquele tipo de menina que quando o pai saía ficava doente. Eu tive aquele tipo que o pessoal chama febre emocional. Eu tinha febre emocional quando meu pai saía. Então foi difícil para mim a perca dele, muito difícil. Hoje eu lembro dele assim com amor, com alegria, porque eu lembro dos bons momentos que tive com ele. E eu espero que Deus nunca apague isso da minha memória. Não, é o melhor. Né? Porque com o tempo às vezes a gente esquece algumas coisas, mas até hoje eu nunca esqueci nada. Eu lembro de cada detalhe, cada momento, cada ocasião, eu lembro de tudo. E quando que houve essa vinda para São Paulo? Porque a gente está em São Paulo, onde você mora atualmente, né? Tem alguma história dessa transição para São Paulo? Você veio de vez? Ou Não, eu me casei, né? Lá na Paraíba. Quando eu fui à cidade de Itaporanga e tudo, não conheci meu esposo, porque eu já conhecia desde criança. Essa assim, história mas é incrível. nós já nos conhecíamos. Inclusive, uma vez a mãe dele, já falecida, minha sogra, Lúcia, uma vez ela olhou pra mim e falou assim, um dia você vai ser minha nora. E eu, Deus me livre! E olha eu aqui, né? Casada com ele. Anos, né? Então, nós casamos. Aí, na minha gestação, como ele já vinha vindo para São Paulo em busca de trabalho, de novas oportunidades, ele foi para Paraíba. Então, a gente, né, teve aquele encontro, nos casamos. E durante a minha gestação, como lá as condições financeiras não são muito boas, né? O trabalho lá é mais difícil, a vida lá é mais dura. Ele voltou para São Paulo para trabalhar. Aí ele veio. Aí eu fiquei. Quando eu tive a nossa primeira filha, que é a nossa Vitória, nasceu. Com 6 meses ele voltou para lá. Aí ele ficou 1 ano e pouquinho com a gente. Depois ele teve que voltar para São Paulo, porque já por conta disso, né? Situação difícil. Então, ele veio, aí com quase, eu acho que 2 anos que ele estava aqui, 1 ano e pouco, era quase 2 anos, eu pedi para ele me trazer para São Paulo, para a gente tentar a vida aqui. Eu falei assim, ou você vem embora de vez para Paraíba, ou então me leva para aí. Aí ele decidiu me trazer, né, trazer eu, a minha filha. E assim viemos, né, cheguei aqui. Como foi essa vinda para cá? Teve alguma coisa que te marcou nessa vinda? Qual foi a dificuldade? O que marcou foi Você já veio para Itaquá? Qual cidade você veio? Não, eu vim direto para São Paulo. Morava lá na Liberdade, em São Paulo. O que marcou foi a saudade das pessoas, né? Uma vida inteira morando em um lugar e de repente você viu. Porque lá, assim, lá no Nordeste, lá no sertão, São Paulo é, sabe? É um mundo que todos querem conhecer. É como se aqui fosse outro país, né? É um sonho para qualquer pessoa. Também é uma ilusão, né? Que muitos vêm para cá numa expectativa e chega aqui a realidade é outra. Então eu vim, deixei muita saudade, muita tristeza. Foi uma choradeira por onde eu passei em Bonito Santa Fé, então, com os amigos. Foi muito, de certa forma, foi um momento triste. Mas vim com o coração cheio, com o coração na expectativa de vida melhor, de bons resultados, né? Com essa vinda. Tinha só a Vitória. E aqui não foi fácil. Falar pra você que foi fácil, não foi. Foi muita luta, como tem sido. Mas aqui já comecei a trabalhar, tive um emprego, comecei a trabalhar no Brás, né? Pra mim, minha vida é o Brás. Sou apaixonada pelo Brás. Sou apaixonada em ser vendedora, em trabalhar com o público. Comecei a trabalhar muito jovem, tinha acho que 15 para 16 anos, com vendas também, como vendedora. Legal. Trabalhei um tempinho em uma farmácia, né, lá na Paraíba, farmácia Nossa Senhora de Fátima, da minha patroa era Dona Fátima e seu Antônio. São um casal que eu vou levar pro resto da minha vida, que me ensinaram tudo que eu sei hoje, aprendi com eles. Dona Fátima.
Que Deus abençoe eles, tenho muita saudade. E eu tenho certeza que um dia, quando eu voltar lá, eu vou ver eles, vou visitar eles, em nome de Jesus. Espero que eles estejam vendo. Vou falar um pouquinho da sua família e eu queria muito falar do seu filho, né? Que você tem um filho que tem autismo, né? E eu sou uma pessoa muito apoiadora da causa autista. A gente teve recentemente o Abril Azul, até postei nas minhas redes, que é o mês voltado à causa do autismo, mas eu acho que o ano todo a gente tem que falar do autismo. E eu tenho um público muito grande de mulheres, de mães que têm filhos autistas. Eu queria saber como você percebeu algo do autismo nele. Eu queria que você detalhasse para as pessoas que puderem. Sim, olha, em 2012 eu engravidei do meu segundo filho, o Elson Davi. Tive ele também prematuro, com 8 meses, porque eu tive pré-eclâmpsia, né? Mamães, mulheres, se cuidem da pressão arterial, porque não é fácil. Eu fui para uma consulta de pré-natal, normal, de rotina, tava com os 8 meses certinho, né? Já ia para entrar para os 9, mas ainda não tinha entrado nos 9 meses, tinha acabado de entrar para os 8 meses. Então, cheguei no hospital, a pressão estava lá em cima, eles me deram medicação para controlar a pressão, para ver se baixava, a pressão não baixou. E eu, inclusive, irmãs, eu não estava nervosa, não estava ansiosa, estava tranquila, na expectativa de ter o meu filho. Mas a pressão não baixou, então quando elas viram que realmente estava se agravando o caso, decidiram fazer a cesárea. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, meu filho é uma bênção do Senhor, né? Mas eu quero deixar esse alerta para vocês, mulheres. Se cuidem, façam pré-natal direitinho, cuidem da alimentação, cuidem de tudo, se previnam, porque o eclâmpsia, quando ele não mata, ele deixa sequelas terríveis, né? E então tive o Davi em 2013, passando os anos, depois de um problema muito grave de saúde que eu tive, né? Que para mim é um testemunho também. Fiquei 12 dias muito mal mesmo, sim. Era de hospitais em hospitais, fazia exames, todos os tipos de exames que você imaginar eu fiz. E o resultado era nada. E eu sentindo mal, tomava soros e eu não ficava boa. E assim, aí foi onde eu comecei a buscar os caminhos do Senhor, porque é que nem diz a frase, ou é pelo amor, é pela dor. Então eu comecei a buscar meu Deus, né? Fiquei em busca aí de Jesus, comecei a frequentar a igreja e estou até hoje nos caminhos do Senhor. Nunca larguei. Aí foi um momento duro, depois dessa enfermidade que me aconteceu, tá? Eu engravidei do Moisés. Quando eu tava já com 3 para 4 meses de grávida, foi que eu descobri. O autismo? Não, a gestação. 3 para 4 meses de gestação foi que eu descobri. E aquilo ali já me deu uma recusa, porque eu não queria estar grávida. Eu não queria, porque eu já tinha eles dois, eu queria trabalhar, né? Eu sabia que ali impedia o meu trabalho, eu ia ser mandada embora e tudo, e realmente eu estava trabalhando, a mulher me mandou embora. Só que até então, eu não tinha contado que estava grávida, mas eu ia contar para ela, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, porque foi uma gestação de risco, de alto risco. Eu fiquei mais internada do que em casa, né? E na semana que eu tive alta, com uma semana que eu tive alta, ele nasceu prematuro, de 7 meses, né? Ele teve paralisia cerebral, porque faltou oxigênio no cérebro. Eu tive hemorragia, né? Recebi bolsas de sangue. Foi um livramento de Deus. Eu costumo falar, Moisés é o meu maior milagre, porque quando eu cheguei no hospital, ele não tinha mais batimentos, né? A médica falou que o bebê já tinha morrido, que provavelmente minha vida também estava em risco, mas para a honra e glória do Senhor, que eu falo, né? Eu falei para os médicos lá na hora me preparando lá para fazer cirurgia e tal, e eu falei assim, olha, eu posso pedir um favor pro Senhor, que era o anestesista? Ele pode falar, mãe, quando meu filho nascer, você tira uma foto dele e me mostra? Ele falou, ele deu um sorriso meio que penoso, né, com pena de mim. Não, eu tiro sim. Aí eu comecei a cantar. E ainda se vier noites traiçoeiras, se
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então eu comecei a cantar esse louvor lá, né? Esse hino, porque esse hino minha filha gostava muito dele e a gente tinha passado o dia escutando ele, né? Na minha casa. Aí as enfermeiras olhavam assim, uma olhando para a cara da outra e porque assim, para a ciência, para os médicos, meu filho já estava morto. Né? O filho dela já está morto, mas ela não quer aceitar e tudo. Acho que elas diziam assim, coitada dessa mulher. Mas coitada elas, né? Que não sabe o tamanho do Deus que a gente serve. Moisés nasceu, realmente nasceu sem vida. Nasceu morto. Mas Deus deu sopro de vida para ele novamente. E ele ressuscitou. Eu costumo falar que Jesus ressuscitou Moisés. E depois de uns tempinhos lá, a médica fazendo, né, a compressão, ele voltou a viver, foi para a UTI. E quando eu acordei, o médico já estava do meu lado com a fotinha dele na incubadora. Aí veio a foto. Eu chorei horrores. Meu esposo, quando foi me ver, meu esposo já tinha visto o Moisés. E eu falei, e aí, viu nosso filho? Ele vive, ele é lindo. Lindo, 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 lindo. E eu falei, eu vi na fotinha. Meu filho nasceu perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Porém, exigia muitos cuidados. Nasceu prematuro, nasceu fraquinho, né? Então, ele ficou 28 dias internado na UTI. Mas, com poucos dias, foi tirado da incubadora, conseguiu respirar sem a incubadora. E, assim, de lá pra cá, ele tá com 7 anos, vai fazer 8 aninhos em outubro, mas de lá pra cá, é um menino maravilhoso, é uma bênção do Senhor, não me dá trabalho, né? 1 aninho para 2 aninhos, a gente descobriu que ele realmente tinha autismo, né? Como foi para você esse momento? Para mim foi normal. Se eu falar para você que eu fiquei em choque, que eu não queria, que não e não, eu estou mentindo. Por quê? Porque devido ao nascimento dele, eu já estava preparada, meu coração já estava preparado para qualquer coisa. Eu tinha passado esse processo. Um médico falou que meu filho não ia andar por conta da paralisia cerebral, que meu filho não ia andar, que meu filho não ia falar, que ele não ia ter uma vida normal, que tal e tal. E eu falei assim, ele vai andar assim. Com 1 ano e 6 meses ele começou a andar sozinho, dentro de casa, nós lá brincando. E quando eu olhei, ele estava dando os passinhos, né? É difícil, nós, mães atípicas, passamos por preconceitos. Quando ele era mais pequenininho, ele até hoje ele tem o hábito de bater muitas palmas. Em alguns lugares, alguns ambientes, ele sempre tinha esse hábito. Eu percebi olhares diferentes. É do autismo? Sim, porque eles têm hábitos repetitivos. Sim, e ele ficava fazendo assim, e eu percebi alguns olhares, né, diferentes pro meu filho. E eu ficava com aquela mania de querer explicar para todo mundo que ele tinha autismo. E hoje não, eu não preciso estar dando satisfação sobre a vida do meu filho. Né, quem quiser entender a atitude dele, entendo. Quem não quiser também, porque assim, ele é uma criança normal como qualquer outra, né? Você não fez dele uma criança diferente. Trato ele igual aos outros irmãos. Claro, eu tenho um cuidado maior, porque ele agora tá traquino, viu? Mas ele é maravilhoso, né? Até os 2 aninhos de idade, ele tinha quadro de epilepsia. E eu quero falar para vocês que eu própria mãe, tirei o remédio dele, repreendi em nome de Jesus e falei, nunca mais eu vou dar esse remédio pro Moisés e ele não vai mais convulsionar. Então, a partir dos 2 aninhos de idade, meu filho até hoje nunca mais convulsionou. Glória. Né? Uma atitude de fé. Fui no neuro. O neuro falou, mãe, ele continua tomando tal. Eu falei, então, doutor, eu tirei por minha conta. E ele falou assim, então vamos observar durante 1 ano como o Moisés vai se comportar sem o remédio. E a partir daí, se ele até lá não apresentar nenhum quadro, então a gente elimina o remédio de vez. Eu falei, ok, já está eliminado. Já está eliminado. Então, até hoje ele nunca mais convulsionou, né? É um menino super inteligente, né? Ele não fala, assim, ele não forma palavras, mas ele pronuncia mamãe, papai, sabe pedir tudo o que ele quer. É uma criança extremamente simpática, igual a mãe dele. Sorri para todos, né? Claro, criança, você sabe, sempre tem alguém que ele tem um pé atrás.
mas é um menino alegre, simpático, todo mundo é apaixonado por ele, na escola, na APAI, onde a gente for, todo mundo gosta do Moisés. Bem, eu creio, lindas histórias. Vem por aí no Moisés também, eu Sim. creio. A gente falou aqui ao longo dessa entrevista, que eu falo que essa entrevista vai no desenvolvimento que nem eu imagino, assim como você que está em casa e me surpreende também, mas eu queria ouvir mais algum testemunho de fé que você tenha, que você queira contar pra gente. O quanto a fé foi importante. Alguma fase fala, a fé foi importante na minha vida nessa parte. Sim, tirando, né, a minha fé durante quando eu tive o Moisés, que o médico falou assim, então, você tem mais filhos? Eu falei que tinha, né? Ela falou, provavelmente essa criança não resistiu ao seu sangramento. A placenta descolou e eu olhei para ela e falei assim, esse filho é meu. Porque o Senhor falou que ele era meu. Se eu conseguir segurar, eu tive uma gestação complicada, né? Internada, a qualquer momento eles diziam que ia ter que tirar o Moisés. Ai, mãe, a qualquer momento seu filho vai ter que nascer, vamos ter que tirar ele, porque eu tive a diabetes gestacional, né? E o momento que eu tive mais fé foi quando eu estava muito mal. Aí a médica veio fazer aquele exame chamado gasometria, que é um exame que a cada hora eles vêm fazer, puxar no pulso da gente, né? E uma médica veio, uma residente, ela veio e ela não estava conseguindo furar e eu já estava sem aguentar de dores. Já estava muito sensível aqui. E ela falou assim, não, você sabe que sua vida está correndo risco e a do seu bebê, não sabe? E eu falei assim, como assim? Aí ela falou assim, você nesse momento está correndo risco de morte. E eu fiquei apavorada. Só que aí eu pedi para outra pessoa vir fazer o exame porque ela não estava conseguindo. Aí veio outra médica, aí a médica chegou, eu estava apavorada, aos prantos, a médica perguntou o que estava acontecendo, eu fui e falei. A médica falou que eu estou correndo risco de morte agora. Eu vou morrer, doutora? Aí ela falou assim, não, é porque assim, seu caso é sério, sua diabetes está tendo uma cetoacidose, a gente tem que analisar como é que vai ser e tudo, mas fica tranquila, tá bom? Quando meu marido chegou lá no quarto, eu estava aos prantos, eu abracei ele me abraçou e eu falei que estava com medo de morrer e tudo. Então, quando foi à noite, ele veio embora, foi ficar com as outras crianças, né? E eu fiquei lá. Quando foi 11 e pouco da noite, elas vieram me dar uma medicação. Aí eu só vi aquela correria. Corre, médica corria. Aí baixaram a minha maca, assim, onde eu tava dormindo. Elas baixaram, colocaram um negócio assim no meu braço, uma bomba lá, uma coisa no meu braço, uma sonda. E saíram comigo correndo. Eu falei, pra onde eu tô indo? Pra onde vocês estão me levando? Aí ela, então, a médica vai explicar melhor pra você, mas a gente tá descendo você pra UTI. Aí eu fiquei na UTI, só que eu tava muito serena. Depois que eu tinha conversado com meu esposo, eu fiquei muito serena, tranquila. E assim, eu tava, né? E eu desci pra UTI, lá no quarto da UTI, quando deu meia-noite, eu fechei meus olhos lá naquela cama, comecei a chorar e falei assim, Senhor, eu coloco minha vida nesse exato momento em tuas mãos. Eu confio plenamente no que o Senhor tem pra mim. Eu sei que eu desci para aqui, mas eu te peço, Senhor, não me leva agora. Deixa eu ter o meu filho, deixa eu criar meus filhos. Porque se o Senhor me sustentou até aqui, então tem um propósito nisso. Então eu fiquei tranquila. Não me apavorei. Olha, eu tava tão serena que você jurava. É como uma enfermeira olhou para mim, que eu me lembro, ela se chamava Rita. Ela olhou para mim e falou assim: nem parece que você tá do jeito que você tá, né? Com a gravidade que você está, porque a gente olha para você com esse seu sorriso, meu Deus, que menina encantadora você é. Eu disse: obrigada. Então, no outro dia, mãe, seu dia, eu perguntei: meu esposo já veio? Porque tem um horário certo, né, para entrar. Aí ela falou assim, olha, teu marido tá desde manhã rodando no hospital, louco pra te ver, só que tem que ter o horário certo pra gente permitir a entrada dele. Aí ele já entrou, quando deu o horário, ele entrou lá. Nossa, foi uma emoção tão grande. Porque, assim, os familiares, né, falam, foi pra UTI. É uma coisa muito forte, né? É um susto, um impacto muito forte. Ele deixou eu em um quarto, quando chega no hospital, a esposa dele tá em outro. Então foi um susto muito grande, mas foi uma emoção tão linda que foi um momento que eu nunca vou esquecer.
a gente se abraçando, né? Depois eu recebi a visita da minha tia. Ela foi lá, me deu uma bronca, falou que eu tinha que me cuidar, que não sei o quê. Como se eu fosse culpada de tudo que tá acontecendo, viu? Mas ela me deu uma bronca, foi lá me ver, me abraçou, pediu pra mim não dar mais susto, que foi essa tia que o Senhor levou o ano passado. Ela nunca mais deu esse susto pra gente. Mãe tá desesperada, mãe ficou doida quando soube. Eu vou lhe falar, nunca mais você dê esse susto. Você tá me entendendo? E eu, tá bom, mulher, não dou mais não. Então ela me abraçou, falou que me amava, eu falei que amava ela, agradeci por ela ter ido me ver. E ela foi embora. Depois eu recebi a visita de 2 amigas, né? A minha amiga, a gente tinha passado por um problema, né? Estavam meio que brigadas nós duas, mas ela foi lá, ela pediu perdão pelo que tinha acontecido. Ela disse que teve medo de me perder e tudo. A gente se abraçou, né? Foi muita emoção. E foi um momento que eu vou te dizer assim, o hospital, o UTI, é um momento que você mais faz reflexão sobre a vida. E volta, né? Sabe? É um momento que você diz assim, isso aqui vale a pena, mas isso aqui não vale a pena. É uma reflexão que você faz sobre o que realmente você quer para a sua vida, como você adora Jesus naquele momento. Meu Deus. A importância que Deus tem nas nossas vidas em um leito de hospital é tremenda. É tremenda, é impactante, assim. E a confiança em Deus, né? Que para mim eu falo, a minha confiança em Deus, em acreditar que eu ia sair daquela situação, foi enorme. Foi a minha fé. É a fé mesmo, é a fé que te tira de qualquer situação. A Fênix. Eu pesquisei sobre o seu nome, queria até dividir com o pessoal de casa, não sei se você sabe, mas eu fui pesquisar porque eu nunca vi ninguém que é Érica com H. Eu fui pesquisar o significado do seu nome, não sei se você tem esse conhecimento, vou até colocar aí na tela depois para vocês verem melhor. Que Érica significa aquela que governa como uma águia. Não sei se você tem esse conhecimento, não, que é uma eu não águia. sabia. Né? E eu achei que tem muito a ver com a história dela. Que realmente a águia é isso, ela vai, voa. Isso mesmo. Vou falar um pouquinho sobre a música, né? A adoração, porque ele conhece muito esse lado bem alto na sua vida, que é a adoração. Qual a importância da música na sua vida? Assim, a música foi fundamental em muitos momentos, né? A música, ela me transformou. Né? É quando eu estou adorando, é quando eu estou louvando que eu alcanço os altos céus. Eu costumo falar. Eu vou longe. Através do louvor eu vou longe. E eu gosto de cantar assim, louvores que mexem comigo. Né? Eu não vou no intuito assim, eu quero cantar isso aqui porque vai... Não. Eu primeiro preciso sentir ele edificar a minha vida. Quando aquela letra ela mexe com a minha vida, mexe no meu coração, aí sim eu sinto, esse aqui que eu quero cantar. Porque eu escuto o louvor, eu digo, esse aqui. Esse aqui mexeu comigo, vai mexer com todo mundo. Então a música, ela... Desde criança eu sempre gostei de música. Foi esse lado do... Sim, sempre gostei de música. Sempre, desde criança. Minha mãe falava que eu ficava na frente da TV, ficava assistindo a abertura das novelas, das coisas. E ela falava que eu decorava rapidinho as letras, né? Então eu sempre gostei. Não sou uma cantora, né? Não tenho essa voz. Não tenho voz linda. Minha voz é normal e tudo. Mas eu sempre tive vontade, assim. Teve uma época que eu falava assim, um dia eu vou gravar um CD. Eu creio que vai. O pessoal do YouTube vai pedir. Aí, gente, ó, quem quiser contratar, quem quiser investir aqui, ó. Erika vai cantar daqui a pouco, mas é louvor pro Senhor, tá? É música pra Deus, é música pra edificar, pra transformar vidas, é música pra trazer renovo aos corações, é uma música pra exaltar e glorificar o nome de Jesus, né? Que é o que mais importa. Eu pedi desde o comecinho para ela separar um louvor para fechar, mas eu vou pedir para você que está em casa, que está aqui com a gente nessa entrevista até agora, deixar o seu like aqui nesse vídeo. Mas antes, a gente vai fechar com um louvor, com um momento aqui que você já escolheu. Mas eu queria deixar esse momento para você, quiser falar alguma coisa para quem estiver assistindo, alguma reflexão, ou manda um beijo para alguém que te conhece. Pode ficar à vontade. Você sabe que o YouTube vai longe, o Brasil, o mundo todo assistindo a gente. Se você quiser falar, fica à vontade. Mandar um beijo para alguém. Eu quero agradecer, né? Agradecer você de me escolher para fazer essa entrevista, né? Assim, a entrevista, eu não posso falar tudo, porque senão eu vou demorar até dias. Mas ela volta aqui. A gente for falar tudo, né? A gente passa dias, né? Mas eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo, né? Meu carinho a toda a minha família, né? Família Felipe, que é a parte da minha mãe, família Borges, que é a parte do meu pai,
meus irmãos mais velhos, o Queco, o Mauro, que mora na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia, minha irmã Aninha, que mora na Paraíba, minha irmã Jéssica, meu irmão Laudson, minha mãe, seu esposo. Da igreja também, manda um beijo pra eles. Sim. E assim, muitas pessoas, né? Um abraço especial para meus amigos de infância, amigos de escola, né? As amizades que eu tive aí no decorrer da vida, pessoas que estou distante, mas meu coração ainda mora todos no meu coração. Minha terra natal, Paraíba, Bonito Santa Fé, Itaporanga. Eu deixo meu carinho, meu abraço para todos, para o meu ministério, Resgatados de Cristo, meus pastores, né? Deixo meu beijo, minha pastora Nilma, meu pastor Francisco, as irmãs, todos os membros da minha igreja que congregam comigo, né? Claro, porque se você for citar nomes, aí às vezes você esquece o nome de um, não dá tempo. Mas todos o vídeo não é tão grande, mas que todos sintam o meu abraço especial, o meu carinho. Eu estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade de estar aqui falando da minha vida para vocês. Espero que meu testemunho seja para edificar a vida de vocês, para aumentar a fé de vocês, que vocês tenham fé e confiança, porque só Deus cura, só Deus salva, só Deus liberta, e que não há outro caminho a não ser o caminho de Jesus, né? O melhor caminho é seguir os passos de Jesus, é ensinar nossos filhos o caminho que se deve andar, é ter uma comunhão com Jesus dentro e fora da igreja, né? E é isso, é amar ao próximo sem olhar cor, sem olhar raça, sem olhar etnia, sem olhar religião, porque o religioso, ele mata as pessoas, né? Eu costumo falar, você tem que ser cristão, você tem que ter amor a Jesus e passar para os outros o que Jesus passou, que é o amor, a compaixão, né? O respeito, principalmente. A gente tem visto aí na internet a falta de respeito, a crueldade, o desumano tem matado, tem tirado vidas por causa disso, né? Então vamos amar mais, ter muito mais amor, empatia, né? Se aquele irmão não vive da maneira que você acha que tem que viver, mas ama ele, ora pela vida dele, pede para Deus transformar, para Deus restaurar, mas não critica, não julga, cada um tem suas escolhas e cabe a Jesus fazer o seu julgamento, não a nós. Então vamos amar, independente de religião, mas vamos ter amor ao próximo, né? Vamos ter compaixão, vamos nos pôr no lugar do outro, né? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dor do outro. Então é isso. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, telespectadores. Deixem o seu like. Se inscreva no canal dessa bênção. Uma bênção de Deus, né? Mais entrevistas aí. Vamos fechar com você cantando um pedacinho ou louvor. Eu vou deixar 2 trechinhos aqui de 2 louvores que eu gosto, né? Só é rapidinho. Vou deixar um primeiro e depois eu deixo o último. O primeiro eu vou deixar esse aqui, ó. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia o coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, Jesus. E o outro, que é um louvor que mexe muito comigo, né? Que fez parte da minha vida e faz parte da minha história. Eu acredito que faz em muitas pessoas, né? Que é esse aqui. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu
sobrevive. E o que importa é que nós sobrevivemos, né? Porque é confiar e ter fé. Fé. Simplesmente fé. Amém? Palavra de duas letras tem um poder enorme. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada você pela sua companhia e até o próximo vídeo. Beijo.